Todos conhecemos a história do filho pródigo. É um nome que usamos o tempo todo. Ah, o filho pródigo voltou! Mas aqui vai a primeira curiosidade. Você sabia que a palavra pródigo não significa aquele que retorna? Significa gastador, esbanjador. Quando chamamos alguém de filho pródigo, estamos tecnicamente chamando a pessoa de gastadora. Esse é apenas o primeiro detalhe que a maioria das pessoas ignora sobre esta parábola. Ela não é uma história fofa de perdão. É uma das histórias mais violentas e culturalmente chocantes que Jesus já contou. Os ouvintes originais teriam ficado de queixo caído, não apenas pelo perdão, mas pela audácia de cada personagem. Hoje, vamos revelar 6 segredos culturais e teológicos ocultos na parábola do filho pródigo, desvendando as gravuras ocultas desta história. O primeiro segredo chocante está no início. O filho pede ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. Para nossos ouvidos, isso soa como um jovem mimado querendo independência. Para um ouvinte do primeiro século, isso era um horror. A herança só era dividida depois da morte do pai. Ao pedir a herança com o pai vivo e saudável, o filho estava dizendo, na frente de toda a família: pai, eu queria que você já estivesse morto. Dê-me o meu dinheiro agora. Era o maior ato de desonra e rejeição imaginável. Pela lei, um pai poderia ter mandado apedrejar o filho por muito menos. O segundo segredo é a profundidade da sua queda. O texto diz que depois de pegar a herança, ele partiu para uma terra longínqua e ali dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Mas a festa acaba. O texto continua dizendo que houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E qual foi o ponto mais baixo da sua humilhação? O texto diz que ele foi apacentar porcos. Para um judeu, o porco era o animal mais impuro. O Talmud, o livro de tradições judaicas, dizia: maldito seja o homem que cria porcos. O trabalho do filho não era apenas um subemprego, era a humilhação cultural e religiosa máxima. Ele não estava apenas faminto, ele estava ritualmente impuro, espiritualmente morto e totalmente excluído da sua comunidade e do seu Deus. O terceiro segredo é um dos atos mais chocantes da história. O pai corre. No Oriente Antigo, era considerado vergonhoso e indigno para um homem idoso e respeitado, um patriarca, correr em público. Ele deveria andar devagar, com dignidade. Mas o texto diz que o pai correu. Por quê? Ele corre para chegar ao filho antes que os moradores da vila o vissem. Havia um ritual judaico chamado Kezaza. Se um jovem perdesse a herança da família para gentios, estrangeiros, a vila o cercaria, quebraria vasos em seus pés e o humilharia publicamente, cortando-o da comunidade. O pai corre, tomando a vergonha para si, para abraçar o filho e protegê-lo da humilhação pública. Ele corre para cobrir a vergonha do filho com a sua própria. O quarto segredo é sutil e poderoso. O filho volta para casa com um discurso ensaiado. Ele diz: pai, pequei. Não sou digno. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele estava tentando negociar sua volta. Ele queria trabalhar para merecer seu lugar, como um servo, não como um filho. Mas o texto mostra que o pai o interrompe. O filho começa a falar: não sou digno de ser chamado teu filho. E antes que ele possa pedir para ser um servo, o pai se vira e grita para os servos: trazei depressa a melhor túnica. O pai não aceita a negociação. Ele não permite que o filho se rebaixe. A graça do pai interrompe o discurso de obras do filho. O quinto segredo está nos presentes que o pai ordena. Isso não é só roupa limpa. Cada item é um símbolo legal e social. Primeiro, a melhor túnica. Era a stolei, a veste reservada para o convidado de honra. Segundo, as sandálias. Escravos andavam descalços.
Colocar sandálias nele significava: você não é um servo, você é um filho livre. Terceiro, o anel. Era o anel de sinete, com o selo da família. Ao dar o anel, o pai estava restaurando publicamente a autoridade legal e financeira do filho. E quarto, o bezerro cevado. Não era um churrasco qualquer. Era o animal reservado para a maior festa possível, como um casamento. O pai estava declarando uma celebração pública. E o sexto, e talvez o maior segredo, é sobre o irmão mais velho. A parábola não termina com um abraço, termina com uma discussão. O irmão mais velho se recusa a entrar na festa. Para a cultura da honra, isso era uma humilhação pública e inacreditável para o pai. Ele estava desonrando o pai na frente de toda a comunidade. O segredo da parábola é que o filho bom, que ficou em casa, estava tão perdido quanto o filho que saiu. Ambos tentavam merecer a bênção através de suas próprias obras, um pela rebelião, o outro pelo legalismo. A parábola era uma crítica direta aos fariseus, que não entendiam a graça. A parábola não é apenas sobre um filho que se perdeu. É sobre um pai que quebra todas as regras da honra e do protocolo para salvar seus filhos. Um que estava perdido na distância, tentando voltar por obras. E outro que estava perdido dentro de casa, vivendo por obras. A questão que Jesus deixa no ar, e que o canal As Gravuras Ocultas deixa para você é: qual dos dois filhos é você? Se você quer descobrir mais verdades profundas escondidas nas Escrituras, desvendando as gravuras ocultas, inscreva-se no As Gravuras Ocultas. Até mais!